Olá, bom dia a todos. Muito bem-vindo ao webinar de Open Health, interoperabilidade e disponibilidade através da nuvem AWS. Bom, eu sou a Bianca Araújo, sou Account Manager na DataRain e eu estou aqui com os nossos convidados, o Ronaldo Oliveira, que é da AWS, e o Luiz Gustavo, que é o presidente da SBIS. Bem-vindos, meninos. Olá, bom dia, Bianca. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, qual que é a nossa agenda de hoje, né? Eu vou apresentar um pouquinho sobre a DataRain, tá? Quem somos nós. O que a TAC irá falar um pouquinho sobre atualidades e tendências do Open Health no Brasil. E também iremos falar um pouquinho sobre criando a interoperabilidade em aplicações clínicas. Por fim, nós teremos um bate-papo e um espaço aberto para perguntas. Então, fiquem à vontade para mandarem perguntas via chat, tá? E também hoje nós teremos um sorteio da Alexa. Então, se você ficar até o final, você poderá ser sorteado. Bom, quem é a DataRain? A DataRain, ela é uma empresa de consultoria. Somos 100% focados na nuvem AWS, tá? Nossa equipe técnica tem mais de 12 anos de experiência em implementação de soluções em computação em nuvem. A nossa equipe, ela conta com mais de 150 certificações AWS. Então, o nosso time é muito bem preparado para te ajudar, né, a fazer essa migração para a nuvem, tá? Nós temos aí consultoria, planejamento e execução de planos de migração para a nuvem, temos também arquitetura de soluções de computação e armazenamento na nuvem. Enfim, a nossa equipe ela é bem completa e bem disponível para vocês. Nosso ecossistema de liderança na AWS, tá? Então, a gente está entre os principais parceiros da AWS. E, claro, os nossos reconhecimentos, né? Então, a DataRain, ela ganhou o Prêmio de Líderes da Saúde de 2021, além também de ser reconhecido como o principal parceiro da AWS, tanto no setor público, quanto também no setor da saúde. Aqui são alguns dos nossos clientes, né? Principalmente aí na área da saúde. A gente atende hoje o Hospital Santa Marcelina, o Hospital Sabin, Santa Cruz, L2D é um dos nossos parceiros também, Sivoi, enfim, entre outros. E eu vou passar a palavra para o Luiz Chiatachi para trazer um pouquinho para a gente sobre as atualidades e as tendências do Open Health aqui no Brasil. Olá, pessoal, bom dia. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite da DataRain. É um prazer estar aqui discutindo essa questão da comunicação, da troca de dados em saúde. O próximo, por favor. Eu sou o Luiz Gustavo Chiatachi, sou presidente da SBIS. Também sou representante... Opa, acho que faltou um slidezinho ali, né? Acho que... é só um pouquinho. Mas, bom, vou lá passando, gente, né? Sou representante da SBIS no Comitê de Padronização do TIS já há mais de 10 anos, né? E acho que o TIS também tivemos uma história de construção da interoperabilidade na saúde suplementar, né? E também atuo bastante na questão de normas técnicas junto com a ABNT, nos comitês de segurança da informação e de informática em saúde. Muito bem. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da interoperabilidade, né? O que a gente precisa, então, para ter uma interoperabilidade nacional, né? Eu trago aqui próximo, por favor. Eu trago três tópicos que acho que são os tópicos importantes, né? Primeiro, nós precisamos, quando a gente vai fazer uma interoperabilidade, é definir quais informações nós vamos trocar, né? Como que nós vamos comunicar essas informações, então aí uma questão mais tecnológica, e um sistema de governança para padronizar
essas questões, né? As questões das informações e as questões técnicas, né? Próximo, por favor. Aqui a gente vê um pouco do histórico da nossa, né, da discussão, né, da troca de dados no país, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses itens mais para frente, mas só para a gente ter uma ideia de um timeline, né? Em 2002, nós começamos um processo de certificação dentro da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, de certificação de software em saúde, e esse já foi um primeiro ponto de definição de requisitos que os sistemas precisariam ter, né, para questões de qualidade, de segurança e também ali de terminologia e interoperabilidade. Esse processo começou como uma demanda do Conselho Federal de Medicina e nesse sentido foram elaborados os requisitos, né, os manuais com essa lista de requisitos. E em 2007, nós começamos um processo de auditoria desses sistemas, né? Então, em 2002 foi publicado uma primeira versão do manual, depois ele foi atualizado em 2007, esse processo, que era um processo de autodeclaração, virou um processo de auditoria. Mas depois, só para a gente ter uma ideia, olha, em 2007 também foi publicado o TIS, que é o padrão da troca da informação na saúde suplementar. Em 2012, dentro da ANS, nós começamos a elaboração e a publicação da TUS, que é a Tabela Unificada da Saúde Suplementar, então já é um conjunto de terminologias. Em 2017, houve um movimento grande dentro do Ministério da Saúde para o estabelecimento de um barramento nacional de saúde e um programa de informatização das UBSs, né? Esse programa não foi muito adiante, ele teve algumas questões regulatórias junto ao TCU e ele acabou sendo interrompido. Mas nessa mesma época também já tivemos uma primeira versão de um documento que é a Estratégia de Saúde, que depois evoluiu para 2020 para a Estratégia de Saúde Digital. Ele mudou, teve aí uma grande atualização, né, de redação, né, mas ele já começou, na verdade, em 2017. Né? Aliás, começou muito antes, ele foi publicado em 2017. Em 2018, nós tivemos a Associação do Brasil no SNOMED, que é um padrão internacional de terminologia, um padrão muito importante. O Brasil entrou em 2018, mas depois ele acabou saindo, não faz parte mais do SNOMED. E nós temos todo um trabalho para retomar essa associação do governo brasileiro a esse sistema de terminologia. Então, tivemos aí em 2020 a atualização da Estratégia da Saúde Digital e a implantação, né, da Rede Nacional de Dados em Saúde e do Conect SUS, que a gente conhece tão bem, né? Eles já são especificados dentro da Estratégia Nacional de Dados em Saúde, né? E aí chegou a pandemia, tivemos ali, havia toda uma questão da RNDS para a continuidade do cuidado, mas aí ela foi pivotada, digamos assim, para suprir as demandas da pandemia, né? Em 2021, nós tivemos a publicação da PNIS, que nós chamamos, que é a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Em 2022, os primeiros modelos foram pactuados na tripartite, que é a instância máxima do SUS, né? Esses modelos que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Vamos lá para frente, gente. Então, quando a gente fala da governança, né, temos aí, né, acho que duas grandes iniciativas. A primeira, como eu falei, o processo de certificação da SBIS, e a segunda, que é a própria Rede Nacional de Dados em Saúde. Próximo, por favor. Então, vamos falar um pouquinho, dentre esses dois temas, da questão da certificação de software em saúde. Pode passar para a próxima, por favor, Laura. O processo, né, é um processo, então, de auditoria, né? Ele fornece um selo para os sistemas homologados que foram auditados e passaram aí por esse processo, né? Já foram feitas mais de 100 auditorias
desde 2007, onde começou o processo efetivamente de auditoria. E essa certificação ela é dividida em algumas categorias, né? Esse manual ele traz uma especificação de requisitos de segurança, que nós chamamos de NGS1, que é nível de garantia de segurança 1. O nível de garantia de segurança 2 é dedicado àqueles sistemas que vão trabalhar no modelo paperless, sem termos as categorias efetivamente, né, de prontuário eletrônico para consultório individual, clínica e ambulatórios, internação, pronto atendimento. Na parte de telesaúde, teleconsulta, teleinterconsulta, teletriagem e a prescrição eletrônica com receita digital. Então, são várias categorias e temos mais categorias que estão sendo elaboradas, como gerenciamento eletrônico de documentos, atenção primária à saúde, né? Podemos passar para o próximo. O manual ele possui 3 níveis, esse processo de certificação, 3 níveis de maturidade, né? Então, tem um conjunto de requisitos que são aqueles mais importantes, que estão no nível 1, e eles vão evoluindo para requisitos mais sofisticados, que estão no nível 3. Pode passar para o próximo, por favor. E os requisitos, o manual, ele é principalmente baseado nas normas internacionais, né? Então, nós temos aí, pode ser o próximo, por favor, as normas ABNT, as normas ISO, as normas mais voltadas para a saúde, como o LOINC, HL7, IHE, o SNOMED, que a gente já mencionou, e também todo o nosso arcabouço legal aqui no nosso país, né? Então, ali, as leis do nosso país e as resoluções dos Conselhos Federais de Medicina, da ANS e da Anvisa, né? E nós temos dentro desse conjunto cerca de 500 requisitos, né? Então é bastante coisa, é uma grande orientação para aqueles desenvolvedores de software. Bom, como já falei, em 2007 nós tivemos então a implantação do TIS dentro da ANS. Acho que esse já foi um primeiro padrão de interoperabilidade na saúde, mas o TIS ele tem um propósito muito claro, que é o propósito de faturamento. Então, ele não tem, em princípio, uma proposta clínica. Então, os dados que são transitados são dados de faturamento, que já é um grande avanço a gente conseguir fazer toda a comunicação do prestador para as operadoras e vice-versa de uma maneira eletrônica. Algumas informações clínicas, naturalmente, são transitadas dentro desse padrão, justamente para as questões de autorização de pagamento, né? Mas nós não temos, por exemplo, resultados de exames, as informações de evolução clínica. Essas informações elas não fazem parte do padrão TIS até este momento. Próximo, por favor. Daí nós tivemos um documento importante que é a PENIS, né? A PENIS ela é publicada por meio de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, tivemos uma primeira versão da PENIS em 2015 e essa segunda versão em 2021. E ela consolida o documento da Estratégia de Saúde Digital, né, 2020-2028, e dentro deste documento da estratégia está ali toda a especificação da Rede Nacional de Dados em Saúde. Por isso que esse documento é um documento normativo bastante importante para a gente. Próximo, por favor. Acho que o documento de estratégia de saúde digital para o Brasil é um documento público, né? Ele é bastante atual, é uma leitura obrigatória para todos nós que estamos ali nessa área de saúde digital. Ele já mostra aí uma série de ações que o país precisa tomar para fazer a implantação da saúde digital, né? Mas com foco tanto na assistência, atenção primária, secundária, terciária, infraestrutura. Então, é um documento muito amplo, ele dá uma visão bastante abrangente do que é que nós precisamos fazer, né, para termos uma saúde digital implantada, e ele é, na verdade, um plano, né? Ele não é simplesmente um documento conceitual, mas sim um plano de trabalho ali para o nosso país. O próximo, por favor. Falando um pouco da RNDS, eu vou agradecer aqui esses próximos slides à professora Juliana Zinader, né, que é coordenadora geral de inovação
em sistemas digitais do DataSUS e é responsável ali pela implantação da RNDS e do Josélio, que trabalha com ela, o assessor técnico. Próximo, por favor. E o que vem a ser essa RNDS que é descrita dentro desse documento da estratégia, né? Ele é um conjunto, é uma infraestrutura e um conjunto de regras justamente para que a gente possa fazer troca de dados. Então, obviamente, isso é uma base da interoperabilidade. Próxima, por favor. E um grande objetivo da RNDS é promover a continuidade e a transição do cuidado. Então, esse sempre foi o objetivo principal, que uma pessoa possa, por exemplo, mudar de cidade e continuar o seu tratamento dentro da rede pública, que ela possa mudar de plano de saúde e continuar o seu tratamento em outro plano de saúde, por exemplo. Próximo, por favor. Como eu falei, ela começou em 2020 com essa estratégia de continuidade do cuidado, depois houve uma migração ali para as questões de resultado de testes de Covid e os registros de vacinação. Próximo, por favor. Então, já tem toda uma integração da RNDS, que vocês veem aí no centro, né, com outros sistemas do Ministério da Saúde, como o Sistema Nacional de Imunização, né, de registro de imunização. Então, isso já está tudo sendo integrado e a consolidação dos dados que estão dentro dessa rede se dá por meio do Conect SUS, aquele aplicativo, né, que nós temos nos nossos celulares. Então, nós temos o Conect SUS Cidadão, que vocês podem ver aí no lado direito, e temos também no lado direito em cima e embaixo o Conect SUS Profissional, que está sendo implantado agora, né? Então, o paciente, por meio do seu Conect SUS Cidadão, ele dá a permissão, o consentimento para que seus dados possam ser lidos por um determinado profissional e o profissional, então, por meio do seu Conect SUS Profissional, acessa os dados daquele cidadão. Próximo, por favor. Aí a gente já vê as mensagens que já estão padronizadas dentro da RNDS, né? Toda a questão de exames laboratoriais, de vacinação, e tivemos ali, como mostrei ali no timeline, já as mensagens de prescrição e dispensação e, desculpa, eu errei ali, não é o sumário de alta que já foi publicado, quem já foi publicado é o registro de atendimento ambulatorial. Próximo, por favor. E quais são os impactos, então, da gente ter esse Open Health, da gente ter essa troca da informação na saúde? Próximo. O que a gente tem, na verdade, é que uma grande necessidade, dado, né, a insustentabilidade do setor, né? O que nós temos? Um aumento populacional muito grande por causa do envelhecimento, então nós temos mais pessoas a serem cuidadas e os idosos, eles naturalmente consomem mais desse nosso sistema de saúde, o que nos leva, então, a uma necessidade de sermos mais eficientes no uso dos recursos dos sistemas de saúde, né? Então, ali vocês podem ver, né, as questões que nós precisamos fazer para trazer essa sustentabilidade do setor, como promoção de saúde, as alterações nos modelos de pagamento, como pagamento por desempenho, redução de custos, redução dos desperdícios, e tudo isso está baseado em informação, nas informações dos nossos prontuários eletrônicos, né? E para que a gente tenha o prontuário eletrônico, nós temos ali as terminologias, as tabelas, todas as definições de comunicação e troca de dados, e, obviamente, segurança e privacidade é sempre uma base para tudo isso, né? E quando a gente tem uma instituição que já conseguiu fazer, não, pode voltar um pouquinho, por favor, uma instituição que já conseguiu fazer tudo isso, ainda assim nós precisamos comunicar essa informação de uma instituição para outra instituição. E aí que a gente tem os registros os sistemas de registro eletrônico de saúde, que vocês veem aí com essa letra RES, né? Que são barramentos, podem ser barramentos de grupos de hospitais, de grupos de operadoras, e como o barramento da própria RNDS, não deixa de ser um RES, né? Representado aí pelo Conect SUS. E aí sim a gente tem a possibilidade, quando nós temos vários sistemas que se comunicam de instituições diferentes, nós
conseguimos fazer a nossa continuidade do cuidado. Próximo, por favor. E aí nós temos os nossos desafios, né? Um grande desafio que a gente tem, como vocês viram os nossos próximos, por favor, os nossos 3 pilares, né? Um dos pilares é a governança. Então, para que a gente tenha a interoperabilidade, nós precisamos chamar os atores desse ecossistema setorial e combinar o jogo com todos esses atores. Então, aí a gente vê uma grande diferença, por exemplo, do setor financeiro, que tem uma quantidade de atores bastante restrita, né? Na saúde, não, nós temos aí milhares de hospitais, milhares de laboratórios, né? Ele atende a toda a população brasileira, atende aos estrangeiros que aqui estão, né? Então, aí a gente já vai vendo diferenças muito claras do setor financeiro, do setor de e-commerce, em que você não faz uma transação sem uma identificação prévia. Aqui na saúde, se você for necessário e precisar, você vai ser atendido no Sistema Único de Saúde, mesmo que sem se identificar, como acontece com os indigentes e com os estrangeiros. Próximo, por favor. E um outro ponto de grande desafio é a questão da segurança e da privacidade, né? Nós temos uma quantidade de dados muito grande, né? Uma possibilidade de concentrar esses dados em um único local, isso traz um grande risco para a gente quando a gente concentra os dados, então esse é um ponto de atenção bastante grande, né? E a questão dos ataques cibernéticos, que vem aumentando cada vez mais, né? Então, quando a gente combina esses fatores, é sempre um ponto de atenção bastante grande. E do ponto de vista da privacidade, né, claro que a segurança, ela justamente ela estabelece os controles para que a gente não tenha os dados comprometidos, né? Agora, quando a gente vai falar na privacidade, além do comprometimento de dados, né, por exemplo, dentro de um cyberataque, nós podemos ter um uso indevido daquelas informações, ainda que não haja um ataque cibernético. Mas, por exemplo, quando um plano de saúde pode usar informações clínicas para selecionar beneficiários que sejam mais com tendências de menor uso daquela operadora e recusar beneficiários com uma tendência de uso maior dos recursos de saúde. E assim, né, serem beneficiários mais caros, digamos assim, para os operadores. Então, veja que é um uso indevido, mas não é necessariamente um vazamento de informação. Nós precisamos lidar e criar regras para fazer isso. E um ponto até um pouco mais técnico é a questão do registro do consentimento e como esse consentimento, como nós vimos que a informação de saúde, ela nasce para ser compartilhada, né? Quando a gente faz um exame, ele não é feito para ficar dentro do laboratório, ele é feito para sair do laboratório. Então, nós temos aí essa jornada, né, da informação do laboratório para o consultório, para o hospital, para o governo, para as operadoras, para os fabricantes, eventualmente, de um OPME. Como que a gente gerencia o consentimento dentro desta cadeia de compartilhamento, né? E, finalmente, como tendências, acho que esse slide não está ali, né? Mas a gente tem dentro da RNDS tendência, próximos passos da RNDS, incorporar novas mensagens. Então, eu falei, a última mensagem que foi aprovada foi o registro de atendimento clínico, que já é uma mensagem clínica resultante de um atendimento ambulatorial. Está sendo trabalhado agora as mensagens de sumário de alta hospitalar. Então, uma mensagem sai do consultório, a outra mensagem é um resumo que sai de um processo de internação, e aí nós temos outras mensagens ainda laboratoriais, né, além dos exames de Covid, que estão sendo preparadas para a RNDS, para que elas sejam transitadas e trocadas via RNDS. Nós temos a questão da ANS, com uma discussão de uma maior portabilidade ainda dos planos de saúde, o compartilhamento de serviços, como acontece dentro do setor financeiro, a possibilidade de você ter o relacionamento com um banco e contratar um serviço de crédito com outro banco, por exemplo, né? Então, isso tudo tem sido conversado dentro da saúde suplementar,
Só digo que, né, são serviços bastante complexos, né, um pouco mais complexo, ou muito mais complexo do que no setor financeiro. E na questão completamente privada, a gente vê ali novas operadoras health techs, algumas operadoras dentro da ANS, outras que são provedores de serviços de saúde que dependem de dados clínicos. E eles dependem, então, dessa conexão com os hospitais, com os ambulatórios, né? Então, mesmo que a RNDS, por exemplo, não evolua, ou que a gente não evolua uma questão maior de compartilhamento de dados dentro da ANS, o próprio setor privado já tem essa demanda, está se articulando para fazer e ajudar o governo a fazer essas definições. Próximo, por favor. Queria encerrar, então, pessoal, convidando todos vocês aí para o nosso congresso, né, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, é o QBIS, é um congresso acadêmico também, e com muito conteúdo, mas tem submissão de trabalhos, então ali a gente tem um contato muito grande com a pesquisa, com o desenvolvimento, né? E vai acontecer aí de 29 de novembro a 2 de dezembro, em formato presencial na cidade de Campinas. E eu fecho então, gente, dizendo ali, né, como eu gosto de dizer, avante saúde digital, né, mas não é de qualquer forma, é de uma maneira adequada, de uma maneira responsável e segura. Obrigado, pessoal. Obrigada, Kia. Muito boa a sua apresentação, conteúdo riquíssimo, né? Eu vou passar então a palavra agora para o Ronaldo, e aí no final a gente bate um papo e faz algumas considerações finais. Tá bom? Ronaldo, a bola é toda sua. Obrigado, Bianca. Então vamos lá. Bom, gente, obrigado também o Kia Taki aqui pela palestra dele. Acho que está entrando em looping aqui. Então vamos começar aqui. A ideia aqui é um pouco tangibilizar essa história da criação da interoperabilidade em aplicações clínicas. Então, próximo slide, Laura. Então, quando você pensa na criação, a primeira coisa que a gente começa a pensar é nos silos de saúde. Por que nos silos de saúde? Você tem a questão de ter que... Você tem que... Próximo slide. Você tem cada área dentro da saúde, você acaba tendo sua banco de dados e sua aplicação em separados. Então, você tem um servidor, uma base de dados. Você tem a parte do portal do paciente, que também tem sua base de dados e seu servidor. Você tem, no caso, a aplicação de telemedicina, ou telehealth, que também tem sua aplicação e seu servidor. Próximo. Aí você tem aplicativo de cardiologia, e assim você vai replicando os aplicativos para milhares de outros bancos de dados, e essa informação ela vai se tornando rompida em várias aplicações. Muitos desses casos, essas aplicações são silos porque você tem um legado, você não vai conseguir tirar essa aplicação de lá, ou pelo menos essa aplicação não vai conseguir se integrar de uma maneira de um único banco de dados, e a gente vem com uma proposição de uma nova repensar a arquitetura dentro dos sistemas hospitalares, né? Então, como é que a gente faz isso? Próximo slide, Laura. Então, assim, como é que eu crio uma solução integrada que eu consiga tirar as informações que eu preciso desses vários silos de informação? E a resposta que a gente tem para isso, próximo slide, é usar a interoperabilidade como uma forma de trazer insights. Então, próximo. A gente pensa na interoperabilidade, dentro do que a TAC falou, que é a capacidade de vários sistemas de informação dentro do sistema hospitalar, usar isso de forma cooperativa, usando o HL7 e o FHIR como o padrão de comunicação. Então, a gente pensa o seguinte, quando você pensa no HL7, por que a gente escolheu ele como o modelo? Próximo. Ele é fácil de implementar, afinal, ele segue o padrão, né, o JSON. Se você programou o HL7 em outras empresas e outros aplicativos, você vai fazer isso dentro da AWS de forma padrão, porque a gente repete tudo que foi feito dentro dos padrões de linguagem e para o desenvolvimento. Próximo. Ele permite a arquitetura RESTful, então você vai gravar isso e ele vai aceitar dentro dos nossos storages. Ele é flexível e ele segue um padrão open source. Você não vai pagar preço de licença, nada. Você só está pagando realmente a infraestrutura que você está usando e não vai ter um licenciamento, não vai ter nenhum custo adicional para isso. Seguindo ainda o padrão que é o 21st Century Cures Act. Então, você segue um padrão que não é só brasileiro, mas um padrão global, que depois você pode até se intercomunicar com outras aplicações fora do Brasil. Tá? E a gente usa a versão 2 do HL7. Próximo. Então, quando a gente pensa na arquitetura, o que a gente está usando? A gente vai usar, primeiro, o Amazon Health Lake. Por quê? Porque você vai ter um
um bucket ou um lugar que você vai centralizar as informações que você vai capturar de vários dos seus legados. Então, você vai trazer do seu EMR, você vai trazer do seu portal de telesaúde, você vai trazer do seu ERP as informações, coletar ele num único repositório de dados, e tudo isso usando como camada de comunicação, a gente tem um produto chamado Fireworks, que nada mais é que uma stack ou uma forma de comunicação, framework, que usa o HL7 como padrão. Então, isso facilita o desenvolvimento do programador, desenvolvedor, e também do hospital na hora que ele captura e conecta as informações de outras aplicações. Próximo. Então, dentro dessa arquitetura, você pensa o lake centralizado, os repositórios, às vezes, de uma aplicação de banco de dados de um lado, às vezes uma aplicação a gente tem aqui que chama Transcribe, padroniza isso, né? Então, você pega esse dado, ele muda o dado, que às vezes é por voz, para texto, e o mais importante, você acaba tendo todos os dados num único local. E isso faz com que você consiga tirar o quê? Análises, machine learning, você conecte várias outras features para você conseguir fazer analogias, correlações e tirar os insights que você precisa para sua aplicação. Próximo. Então, detalhando um pouco mais um exemplo de arquitetura, você tem o seu legado de saúde de um lado, sistemas clínicos que você tem, você traz esses dados para o Health Lake, né, que é um data lake para a saúde, você tem o storage da Amazon e os bancos de dados, e você começa a analisar o que está acontecendo em todos os dados que você tem dos vários sistemas legados que você possui. Próximo. Com isso, você devolve isso para as aplicações, e essas aplicações vão trazer os insights que você não tinha, porque você tinha silos independentes. E o mais importante de tudo, próximo. Isso tudo, mais um, com segurança da AWS. Então, a gente acaba tendo as features de segurança, monitoramento e todas as proteções dos dados clínicos que o QAttack tinha comentado. Próximo. Por quê? Porque para a gente, a proteção do dado clínico ele é muito importante, não só na questão de certificações, de dados de saúde, mas também de analisar e ataques que podem ser. Uma das coisas que todo mundo sempre questiona muito o cloud é a questão da abertura da cloud para o mundo. E a gente mostra que não é tão simples assim. Próximo. Primeira coisa que eu trago como dado de segurança. A gente tem todas as certificações de saúde. Então, quer dizer, se você coloca a sua aplicação e seu data lake dentro da AWS, ele vai ter IPA, ele vai ter High Trust e o GDPR, que é da Europa, mas também o LGPD, porque a gente é compliance a esses dois. Próximo. Além disso, a gente acaba trazendo um monte de features, né? Pensando, quando você pensa nos verticais, a gente tem o que é responsabilidade do cliente e o que é responsabilidade da Amazon. Então, a gente traz para você features que você consegue controlar não só o que entra e o que sai dos seus servidores, mas também chaves criptográficas que você pode mudar, a parte de encriptação de dados e servidores, você pode trazer sua própria criptografia e colocar ela dentro da AWS. Próximo. E aí a gente começa a fazer também algumas coisas que são de cumprimento de normas, às vezes, locais. Por exemplo, Ronaldo, eu tenho um dado que ele precisa estar na região Brasil, porque ele não pode estar na Europa, porque isso é uma coisa de compliance do dado, ou da LGPD, ou uma questão de governo, exige que o dado esteja localizado no Brasil. Então, você escolhe o data center, que a gente chama aqui na Amazon de região, e a região vai ser Brasil. Você pode usar as suas camadas de criptografia para criptografar todos os dados, além de colocar os dados de aceitação do paciente ou não, e você cumpre também as normas como o LGPD, o GPDR, e isso a gente sempre apoiando vocês. Ou seja, você cria uma infraestrutura compatível com a sua aplicação e com as normas legais do Brasil. Aqui eu vou passar bem rápido, próximo. Esse aqui, não, tá certo, esse aqui. São features que a gente tem que você, na verdade, não vai comprar, não tem licenciamento, mas você vai alugar dependendo da camada de dados que vai usar. Então, você pode usar a parte de gerenciamento de acesso de usuário, você vai separar por grupos, camadas de desenvolvedores e tudo mais. Você tem o que a gente chama de os detecção e controle, que é o detetive de controle. Ele vai monitorar logs, quem invadiu, quem entrou, quem logou, onde foi. Tudo isso cumprindo o HL7 e o FHIR, né? Você tem uma infraestrutura de proteção, ataques de DDoS, firewall e tudo mais. As proteções dos dados, que são as camadas de criptografia, camadas de VPN e tudo mais. E, por fim, você tem toda uma camada, não só de incidente
e resposta, porque se você tiver um incidente, a gente vai monitorar e responder você rapidamente, mas também apoiar você em cumprir compliances que são necessários por país e por aplicação em saúde. Próximo. Um exemplo que eu dou aqui é a Philips, né? A Philips Global, ela tem um trabalho com a gente em nível global de todas as suas aplicações. Ela conseguiu levar em 90 minutos 37 milhões de registros de dados. Isso sem falar da capacidade que ela tem de analisar isso. Por quê? Você trabalha com grandes clusters de servidores que conseguem fazer essas análises em escala petabyte. Então, isso é muito interessante também. E o mais importante de tudo, você pode fazer toda essa análise de petabyte, fazer todos os insights, e se em um determinado momento, dentro do mês ou dentro da semana, você quiser apagar tudo que estava lá e falar, não, eu não gostei mais, ou esse custo está alto demais, você vai lá e pode apagar seus dados. Então, é uma escala em petabyte que você não tem um compromisso de ficar por isso por anos, o que dá uma flexibilidade para você de conseguir montar aplicações em tempo recorde e, ao mesmo tempo, não ter um custo de longo prazo disso daqui. Tá ok? Próximo. E agora eu vou dar uma visão para você de uma aplicação, é um exemplozinho que a gente usou. Tem um case que a gente apresenta, até quem tiver curiosidade de ver isso acontecendo em tempo real, está na internet. É um caso, está no YouTube, por incrível que pareça, porque essa apresentação foi feita num um dos nossos reInvents. E esse aqui é um exemplo de uma aplicação funcionando e, por incrível que pareça, com voz. Então, o paciente liga, ele fala o que ele tem dentro de uma aplicação de telehealth. Tudo que ele fala é transcrito, então ele transforma a voz em texto, isso é armazenado num banco de dados, depois isso é gravado e depois até analisado para uma segunda e para uma terceira consulta. Então, vamos dar um exemplo de como funciona. Eu vou mostrar a arquitetura e quem tiver curiosidade pode buscar no YouTube. Então, a primeira coisa é o cliente liga, ele manda um áudio, né? Esse áudio é gravado no storage, que a gente chama de S3. Existe uma feature nossa que se chama Lambda. Ele pega aquele áudio e joga para uma feature que a gente chama de transcribe. Ele transforma o áudio em texto. Esse texto é novamente armazenado no storage, que por sua vez pega esse Lambda e joga essa informação para dentro do Health Lake. Esse Health Lake grava esse texto, então ele é gravado, imagina que você está falando com telemedicina, ele fica gravado lá para a segunda consulta. Então a gente vai para a segunda. Então, um exemplo, esse é o paciente, né? Aí o paciente volta, esse begin encontra, ele vai encontrar o dado, né? O clínico busca esse dado, a aplicação clínica vai olhar para ele dentro do S3 e com o Lambda ele vai buscar o dado, vai encontrar o dado ou do diagnóstico ou do que ele falou. Então imagina que você fez um pré-atendimento, você chegou lá e falou, estou com febre, dor de garganta, estava com muita tosse, ele arquivou e ele vai pegar essas palavras principais, tosse, e vai trazer isso de novo para uma discussão quando você tiver com o seu clínico. Ou seja, ele pegou o telemedicina e conectou com o seu EMR, que ele virou um dado do Electronic Medical Record. Próximo. Aí na segunda, ele salvou isso daí, transcreveu, então é isso que a gente estava falando, né? Então teve uma transcrição, o médico falou para ele, a aplicação clínica pegou lá, falou, olha, realmente ele está com Covid, alguma coisa, isso é mandado de novo, e é mandado via API para a aplicação médica deles. Então vai ficar arquivado lá e vai ser usado para um insight no futuro e vai ficar no Fire como REST API documentado para sempre lá, podendo ser usado para outras aplicações que essa pessoa não só foi diagnosticada através do pré-atendimento, quanto depois do que o clínico deu o diagnóstico final para ela. Tá bom? Próximo. E aí, depois, ele pode devolver isso, né? Então, a gente está aí na aplicação, o Comprehend Médico vai transformar isso numa receita ou na devolutiva dele, do diagnóstico, para ele ter. Eu poderia até usar exemplos aqui, né, coisas do Brasil. A gente poderia ter não só o diagnóstico que ele vai receber, a receita médica que vai estar interconectada com outra aplicação e até um atestado para ele levar para o trabalho dele. Então, a aplicação automaticamente devolveria tudo para ele começar a fazer os diagnósticos dele. Já tem aplicações que eu já vi fazendo isso no Brasil, não posso citar aqui porque não é um caso público, mas ele já trabalha nesse modelo de mandar os documentos, receita e tudo mais, que são as aplicações de telemedicina. Bom? Próximo e último. E aí ele vai fazer o finalzinho, né? Ele vai arquivar isso, criar o Fire, né? E deixar isso tudo armazenado no Health Lake, como eu tinha falado, dentro da aplicação clínica. Aí ele vai trazer finalmente o diagnóstico,
o atestado, a receita que ele tomou e se ele tiver que fazer uma segunda consulta. Então é isso. Tá bom? A gente está encerrando, esse daqui é um dos meus últimos slides. Isso aqui é uma visão do todo, que são o que você usaria para fazer isso, né? Então, você está usando uma ferramenta de, primeiro, certificação e criptografia de mobile, que é o Cognito. Você está usando as APIs para conversar e o Lambda para pegar e transportar e transformar isso daqui, não só no Lake, quanto no storage. Lembrando que existe a camada em cima, que é a camada de criptografia, que todos os seus dados não só estão sendo criptografados, auditados e armazenados os logs também, para depois ter certeza o horário, quem conectou, como conectou e tudo mais. E é isso, gente. Então, o último. Então, um exemplo aqui que eu dou é a metodista de Houston. Ela usa essa solução por voz. Então, assim, não só mostrei, mas mostrei quem usa. E com isso, ela consegue capturar as conversas e criar notas e documentações completas. E ainda fica para você o log de tudo que foi falado com aquele paciente dentro do seu Data Lake. Muito bom, obrigada, Ronaldo. Esse é um conteúdo muito riquíssimo, né? Quando a gente fala de interoperabilidade, quando a gente fala de FHIR, a área da saúde, ela precisa dessa atenção e ela precisa dessas certificações, desses cuidados em relação aos dados, a segurança desses dados também. E a AWS, ela consegue ajudar os hospitais, clínicas, laboratórios, Unimedes, enfim, a chegar, né, nesse patamar. Até então, que se eu não me engano, o FHIR, o Kia também consegue me ajudar, mas se eu não me engano, o FHIR você tem que chegar até a 7ª certificação, né, para ser 100% digital, algo assim do tipo. Então, é algo muito, muito sério e a gente precisa dar essa atenção. Pessoal, estamos abertos a perguntas, tá? Fiquem à vontade para nos enviar. Já temos aqui 3 perguntinhas. O Kia está com a gente? Eu estou, o que eu preciso fazer aqui? Pronto. Tá no mudo, Kia. Alô? Deu certo? Ok. Estamos escutando você. Joia. Tá. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta feita pelo Bruno. Como a AWS e a DataRain podem ajudar a acelerar a adoção do FHIR? Quer responder essa, Ronaldo? Não, eu posso sim. Só põe em mute, senão a gente vai entrar em looping aqui. Normalmente, quando a gente tem um caso, imagina que você quer testar essa tecnologia que eu falei, né? O que você pode pedir, tanto para a DataRay junto com a AWS, é uma verba de investimento que a gente chama de prova de conceito, a gente chama de POC. Então, imagina que você tem um caso de uso e fala, Ronaldo, eu tenho uma aplicação médica dentro do meu hospital, queria colocar o FHIR da Amazon para ver isso, montar um pequeno lake para fazer um caso de uso, por exemplo, exportando dado de algum dado. Esse investimento ele é feito pela AWS com a DataRay para construir uma primeira prova de conceito. A gente sabe que às vezes fazer inovação requer um investimento, então a gente faz esse investimento para apoiar vocês a inovarem conjuntamente, tá bom? A DataRay entra com a mão de obra e a AWS entra com investimento não só na infraestrutura, como um engenheiro também para pagar a DataRay para fazer essa primeira prova de conceito. Então a gente consegue apoiar. Isso, e a DataRain, né, ela tem a nossa equipe é 100% certificada, então a gente conhece todo esse trâmite. A AWS, ela trabalha em parceria aqui com a gente também para ajudar nesse desenvolvimento do projeto, tá? Então é algo que a gente consegue se entregar e fazer com uma ótima qualidade. Pergunta 2, do Enzo. A implementação do FHIR e o HL7 são obrigatórias? Vai ter um prazo de implementação no Brasil? Joia, acho que eu posso tocar essa, Bianca. Elas são obrigatórias, né? Então, como vocês viram ali, dentro do estabelecimento da RNDS, tem todo o material explicativo de como se conectar à RNDS para fazer a troca de dados. Então, a primeira mensagem, que é a mensagem de resultado de testes de COVID, existe uma portaria do próprio Ministério também obrigando todos os laboratórios, públicos ou privados, a enviarem resultados de testes de COVID para a RNDS. Então, todos nós que fizemos algum exame de COVID em qualquer laboratório, dando resultado positivo ou negativo, deveríamos ver no nosso Connect SUS. Por quê?
se o laboratório mandou para a RNDS, ele vai aparecer no Conect SUS. Se ele não está no Conect SUS, significa que aquele laboratório está em não conformidade, porque é uma portaria. Então, da mesma forma que existe essa obrigatoriedade e a comunicação é feita por FHIR, né? Tem ali uma série de regras, precisa ter certificado digital para pegar um token, com aquele token você transmite os dados não são nunca apagados, ele entra dentro de uma blockchain, dentro da rede do governo. Então, sim, FHIR é o modelo, né? E da mesma forma como nós temos uma mensagem FHIR para envio de testes de COVID, nós temos as outras mensagens, como eu falei. Uma mensagem FHIR também para envio de registros de vacinação, uma mensagem FHIR para envio de prescrição e dispensação eletrônicas, uma mensagem FHIR para o envio da RAC, que é o registro de atendimento clínico. Então, esse é o padrão, não tem como fugir do FHIR, acho que agora a gente engata nessa tendência. Muito bem. Bom, Fábio, esse dado do diagnóstico, acho que é para o Ronaldo essa. Esse dado diagnóstico faz comparações com outros resultados parecidos, como um espelho? Tirando do mute aqui. Normalmente o que acontece isso depende muito do seu data lake, né? O que a gente está falando imagina que você centralizou essa informação num único data lake. Então ele vai trazer informações como o espelho, ele vai trazer e vai jogar lá. Como você estrutura ele e constrói o caso de uso, vai ser exatamente esse ponto. Porque você vai exportar os dados do EMR, você vai trazer os dados da telesaúde. Então você vai encontrar informações que são iguais nos vários sistemas. E aí você vai ter que dar uma limpada lá para você começar a construir o dado pelo paciente, até para entender a jornada dele. Então eu acho que é mais uma questão de estrutura, né? Ele vai ser o espelho do que você está encontrando em todos os sistemas, uma replicação deles, em um único repositório, o que te facilita a vida para você entender o seu paciente ao longo de toda a jornada dele dentro do atendimento. Desde o atendimento da questão do mobile, desde a questão da primeira ligação que ele fez, que você pegou no sistema de CRM, da primeira consulta, ou que ele trouxe do plano de saúde, até do EMR, do pré-atendimento, ou do telesaúde que ele ligou. Então você acaba tendo uma visão espelhada dos vários sistemas em um único repositório, o que te facilita uma visão única. Muito bem, muito bem. Mais uma pergunta aqui para a gente. Dentro de uma instituição de grande porte, quem consegue fazer esse controle de acessos? Quem acessou o dado, por exemplo? Quem responde essa? Não, eu posso dizer do ponto de vista da melhor prática, né? A melhor prática, no manual da SBIS, vocês vão encontrar, dentro dos requisitos de segurança, algumas necessidades que os sistemas precisam implementar. E ali tem toda a questão de controle de acesso, grupos e perfis. Então, por exemplo, há um grupo clínico, um grupo administrativo, para separar essas funções. Você pode chegar a grupo de médico, grupo de enfermeiro, grupo de um determinado bloco, de um determinado andar. Então, as pessoas daquele andar vão acessar os dados. Então, essa é uma necessidade de controle de acesso que a SBIS demanda. E, obviamente, isso já é no caminho da conformidade com a LGPD, está demonstrando as boas práticas. Essas são boas práticas técnicas que podem ser referenciadas no caso de algum questionamento via LGPD, né? Você implementou as boas práticas. Além dessa questão de controle de acesso, pode ou não pode, existe uma outra questão também que está no manual há muitos anos, mas que é uma demanda da LGPD, que são todos os logs de auditoria, como o Ronaldo falou. Não é simplesmente proteger a informação, mas controlar tudo o que acontece com aquela informação, inclusive quem viu aquela informação. Toda vez que você tem um display de tela em que aquela informação é exibida, vai um log para falar essa informação foi exibida para um determinado usuário. Então,
Agora o Ronaldo pode falar se, né, de alguma maneira, os sistemas tecnológicos ali da AWS fazem isso, mas essa é uma melhor prática que a gente, inclusive, especifica dentro do manual. Não, eu só quero agregar, porque você está certíssimo, né? Eu acho que a questão maior que a gente fala sempre é a tecnologia, ela serve para apoiar. Então, eu concordo com você que primeiro a instituição ou a organização tem que construir uma governança. E a governança começa exatamente de quem pode e quem deve acessar. E se isso escapou do controle. E aí você vai criar os mecanismos de controle usando ferramentas da AWS ou de outros providers para trazer os dados que a sua governança está pedindo, né? E uma coisa que eu também falo sempre, e isso veio muito na época da LGPD, é que segurança ela não é uma coisa de uma área, né? Porque às vezes as pessoas também falam quem é responsável pela segurança da empresa. Não é, todo mundo é responsável, né? Eu lembro sempre do conceito do Deming lá de qualidade, né? Que ele falava assim: não tem uma área de qualidade, todo mundo é responsável pela qualidade. E segurança é a mesma coisa. Não é uma área, o CISO. O CISO, ele criou a governança. Mas toda pessoa da empresa tem que garantir o acesso à correta informação e saber se ele está tendo acesso à informação que ele não devia, porque ele também é responsável. E com isso garantir que outras pessoas também não tenham acesso. Se ele vê alguma infração de segurança, ele é responsável junto, né? E isso eu falo durante o contrato da empresa e até a saída. Aliás, isso é um histórico que eu levo, e não é só da AWS, mas da minha vida. Muitas empresas, elas fazem todo um conceito da entrada do funcionário, mas elas não fazem o conceito da saída. Eu já tive casos que o cara saiu com login de admin, e ele já estava fora da empresa acessando dados. Então, toda a governança tem que garantir a entrada, a saída do funcionário, cada um. Então, ou seja, todos são responsáveis pela segurança. Muito bem. Obrigada, meninos. Gentil, né? Super fina. Bom, esse é um conteúdo que é muito rico e, claro, se for para a gente ficar aqui horas, a gente vai conseguir debater, falar sobre, agregar bastante coisa, né? E a SBIS, ela é um órgão muito importante na área da saúde, então entrem, se associem à SBIS, procura o Luiz Chiatac depois e deem uma palavrinha com ele para ele explicar um pouquinho melhor sobre o que é a SBIS, como funciona. A DataRain, como eu já comentei, já falei, é o principal parceiro da AWS para o setor público e para a área da saúde. Então, nós somos muito focados na área da saúde, é uma área que brilha os nossos olhos e a gente gosta muito, né? Então, cada vez mais estamos nos investindo, estamos nos aprendendo, aprimorando ali o nosso conhecimento para atender os nossos clientes cada vez melhores, tá? E o Ronaldo é o nosso parceiro aqui focado na DataRain, da AWS, né? Então, todo o suporte que a gente precisa, a gente conta ali com o Ronaldo e com o time também da AWS, tá? Meninos, vocês queriam falar alguma coisa aqui no final, agradecimentos? Queria agradecer, sim, Bianca, acho que é sempre bom, né? Até bom essa iniciativa de vocês, né? A própria SBIS, o modelo de certificação de software, nós temos até dentro dos requisitos uma parte que ela é muito intangível, que é até a questão do quais são as informações que precisam estar no manual de usuário, né? E por que isso é importante? Porque a gente conta com os parceiros de tecnologia, né, para que eles também levem essa mensagem para os seus clientes, para o usuário final, né? Porque ali é muita gente, como a gente viu, né? O ecossistema é muito grande, então a SBIS sempre conta com isso, né? A gente precisa treinar os parceiros, os fornecedores de tecnologia, para eles levarem essa mensagem lá para o usuário final, e acho que é isso que essa iniciativa da DataRain acaba acontecendo. A DataRain está muito próxima da SBIS e que é bom que vão absorvendo esses conceitos justamente para conseguir levar esses conceitos para vocês, né? E dentro ali dessas atividades, eu falei de uma atividade da SBIS, que é o manual de certificação, mas a gente trabalha muito próximo ali do Ministério da Saúde na própria definição da RNDS, né? A definição do conteúdo, dos modelos de informação, dos modelos de comunicação,
né? E, então, é muito bom e dependemos muito de técnicos, de voluntários, né? Tanto dos fornecedores de sistemas de tecnologia, quanto também dos usuários finais. Então, venham, né? Participem, se voluntariem. É muito bom porque a gente ajuda e a gente aprende muito, né? Então, além da gente conseguir participar dessa jornada de definição desses padrões no nosso país, e veja que coisa legal, e o governo tem essa abertura, né? E a gente pleiteia cada vez mais uma participação da sociedade civil, da sociedade científica, mas o governo dá essa abertura, a gente tem que usar, na verdade, essa possibilidade. Então, venham para a SBIS, participem, questionem, a gente tem vários grupos de interesse, né, de CMIOs, os médicos, as enfermeiras, telemedicina, segurança, LGPD, esse de terminologia, estamos discutindo agora o MOP, que são dados abertos, então, inclusive, que tem muito a ver com essa questão de formar esses lakes de dados com informações, mas de uma maneira desidentificada. Existe um padrão até para que a gente consiga, né, aproveitar dados que outros já têm e passaram por essa desidentificação, e nós também colaborarmos, cada instituição também colaborar, fazendo um grande lake, e ali é riquíssimo para pesquisa, e cada vez mais a gente vê como isso é importante. Veja o tempo que nós tivemos para aprovação das vacinas, né? A gente só consegue isso se a gente tiver disponibilidade de informação, né? Que isso é muito pesquisa, então coisas que a gente fazia em 5, 10 anos foram feitos em alguns meses, né? Então participem, esse é o futuro, né? É o futuro da saúde hoje, daquela eficácia, daquela sustentabilidade, passa pela tecnologia. E aí é esse processamento de dados, é isso. Então, gente, é um mundo e a gente espera, venham para cá que tem muita coisa a ser feita ainda. A gente conta com a DataRain, com a AWS também para nos ajudar nessa jornada, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Vocês viram os casos que o Ronaldo trouxe, são casos mundiais. Esse não é um desafio só para a gente, é um desafio mundial. E bom é que nós, brasileiros, conseguimos fazer a diferença neste momento. Ninguém precisa montar uma fábrica de milhões de dólares para desenvolver algoritmos. E essa é a grande potencialidade que a gente pode ter nessa contribuição da saúde para o mundo como um todo. Bom, eu vou só ser bem breve aqui. Acho que a ideia aqui era falar exatamente da experimentação. Isso que a TAC falou, ele exige muita experimentação. E as pessoas têm que sair um pouco da zona de conforto, principalmente para montar os lakes. Muita gente conhece muito de banco de dados, vê seus legados. Então, o que eu deixo aqui a mensagem, e eu tinha comentado sobre o investimento de AWS, experimentem. A prova de conceito, o investimento que a gente coloca nessas provas de conceito, são exatamente para as pessoas saírem um pouco da zona de conforto, investirem em novas tecnologias, testarem coisas novas. Então, faça seu lake, comece com um pequeno, né? Eu falo assim, comece com uma poça, não precisa começar com o lago. Começa com uma pequena poça de dados, né? E vai expandindo isso a partir do momento que você se sente seguro com os dados. Qualquer instituição tem dados. Coloque ele no repositório e comece a analisá-los, né? Disponibilidade de leito, recorrência de alguns diseases ou por paciente, a questão do pagamento. Analisem os dados, tirem insights, e você só faz isso se você botar a mão na poça ou no lago. Então tem que botar a mão e começar a fazer. Então eu deixo um desafio para todos aqui. Quem quiser fazer esse investimento é conjunto, DataRain e AWS. Então contem com a gente para fazer essas provas de conceito com o apoio aqui do QATAC e da SBIS, tá bom? Ó, que oportunidade, hein, Bianca? Olha só, hein? Pessoal, quem Tá aí, participou dessa olha, o live, Ronaldo oferecendo isso, é uma mega oportunidade, pessoal. Como dizia o Chacrinha, vocês querem dinheiro? Vocês querem POC? Tem. a gente faz, né? Mas é isso mesmo, né? Então, nós estamos aqui para ajudar as instituições de saúde a entrar nesse mundo, né? E começar a desbravar, conhecer esse mercado. Bom, gente, para finalizar, tem um minutinho aqui. Eu vou fazer um sorteio da Alexa, tá? Bem rapidinho.
E eu vou ter a ajuda aqui da Alexa, porque a gente tem uma aqui no nosso escritório. Então, Alexa, Os sortear apresentadores estão aí de nesse 1 a bolo também. 79. Alexa, sortear de 1 a 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela entrou para contar, não sortear. Só mais um minutinho. Vamos sentar novamente. Você deu café para ela? Enquanto Bem, isso, Bianca, deixa eu te fazer, Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Para o pessoal que está interessado, para o pessoal que está interessado na POC aí do Ronaldo, qual é o seu e-mail, o seu telefone para a gente entrar em contato para saber mais? Boa. Muito bem, Ana. Bom, o meu e-mail, eu vou colocar aqui no chat também, mas eu vou passar para vocês aqui. É bianca.araújo@datarain.com.br. O do Ronaldo está aqui no... Não, é que eu pus só para os panelistas, agora eu vou pôr para todos. Ele vai colocar aqui no chat também para todos. E que ataque, coloca o seu e-mail também para a gente aqui, por gentileza. E também, Bianca, no nosso site, datarain.com.br, a gente tem um link para o WhatsApp que você será atendido por um dos nossos consultores. Correto? Isso mesmo. Tem meu telefone aqui também no nosso chat, tá? Certo, você só passou para o seu... Muito obrigada. Só deixa eu ver aqui. Eu não consigo passar para todos. Você consegue passar ou não? Não, Liga a nossa... pra gente fazer o sorteio. Ok, já pegamos. Então foi, né? Perfeito. A Alexa tá ligada? Ah, não, somente organizadores e... Ah, convidados, tá certo. Organizadores e panelistas. Aqui também aparece. Alexa, vamos... Não, tá ligado. Alexa, sortear de 1 a 79. 1, 2, 3. Gente, 4. Alexa... Significa ordenar. Bianca, eu acho que dessa vez a gente vai ter que fazer pelo modo antigo. Sim. Então, o nosso sorteio eu fiz aqui através de um aplicativo. E a sorteada, até só um minutinho, deixa eu. É a Adriana Nicolela. Adriana, você está online? Vamos ver, levanta a mãozinha. Eu estou vendo você aqui online, Adriana. Aê, Adriana, parabéns! Você ganhou essa Alexa linda, quarta geração. Parabéns, muito bem. A gente vai entrar em contato com você para pegar os dados para esse envio. Isso. Parabéns, Adriana. Iremos entrar em contato contigo, tá? Para fazer o envio da sua Alexa. Gente, muito obrigada, Luiz Gustavo, Ronaldo. Quero agradecer a participação de vocês. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente, tá? Tem os nossos LinkedIns também. E qualquer dúvida, ficamos à disposição. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.